A Bíblia é um conjunto de histórias, de narrativas, que servem para nos inspirar, nos motivar, nos fortalecer. Nossa experiência maior com as narrativas da Bíblia é justamente essa. Não é formarmos um código de doutrinas, não é formar um código de dogmas, não é estabelecer leis para uma religião. O que faz da Bíblia um livro especial, o que faz com que a gente leia esse livro de maneira que cresçamos com o que lemos nele, são essas narrativas que servem de alegorias, que servem de símbolos e que respondem a nós uma pergunta: o que é que isso que aconteceu há tanto tempo atrás tem a ver comigo? O que é que aquela narrativa de 500 anos antes de Cristo, 500, 600 anos antes de Cristo, tem a ver comigo, com você, hoje, no século 21? O que é aquilo que aconteceu no Crescente Fértil, na região da Palestina, numa cultura totalmente diferente da nossa, tem a ver com a gente, aqui no Rio de Janeiro, nos dias de hoje, na América Latina, no Brasil, na nossa experiência de vida. Essa narrativa, por exemplo, que eu leio para vocês um trecho que tem muito a ver com essa experiência de amizade a respeito da qual estamos falando hoje, ela aconteceu há 500, 600 anos atrás. Fala do rei Jeú, que era o rei de Israel. Fala do seu amigo Jonadab. Jeú, o rei de Israel, estava envolvido num grande projeto de restabelecer coisas que haviam se perdido. Depois de muito tempo de experiências negativas na sua história, agora Jeú estava conseguindo restaurar coisas importantes para o povo de Israel. E no caminho, quando ele estava aflito, com o coração apertado, porque precisava resolver uma questão que precisava ser resolvida, ele se encontra com o seu amigo Jonadab. E a narrativa que eu quero fazer menção diz exatamente o seguinte: saindo dali, e isso está registrado no livro da História dos Reis de Israel, que é um dos livros da Bíblia, saindo dali, o rei Jeú encontrou Jonadab, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, perguntou: o seu coração é sincero para com o meu coração, assim como o meu coração é sincero para com o seu? Jonadab respondeu: sim, é. Então disse Jeú: dê-me aqui a sua mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir no carro. E aí, no restante da narrativa, a gente vai ver lá na frente que os dois juntos vão resolver os diversos problemas que eles têm para resolver. Por que eu estou usando essa narrativa hoje? É claro, primeiro por causa desse contexto em que nós estamos aqui. Nós estamos pensando sobre a amizade, sobre o valor do amigo, a importância do amigo para a nossa vida. Mas muito especialmente, como eu disse para vocês, porque essas narrativas bíblicas, elas têm muito de simbolismo.
muito de mensagens de fortalecimento, mensagens de conforto. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não está procurando um relato científico, não está procurando um rigor histórico, não está procurando uma autenticidade biográfica. A gente está procurando mais aquilo que está nas entrelinhas, que é poeticamente colocado ali para nos servir como estímulo, motivação, fortalecimento, inspiração. Nós precisamos muito de inspiração hoje. Vivemos num mundo, numa sociedade, que se nós descuidarmos, a gente vai ficando seco por dentro. Vai ficando ressecado por dentro. Vai ficando insensível. É uma sociedade, é um mundo que suga as nossas emoções, que nesse imediatismo, nessa correria, nessa necessidade de sobrevivência, se nós descuidarmos, nós vamos perdendo, sim, a sensibilidade de ver no outro uma pessoa, um outro, alguém que, assim como nós também, é imagem de Deus, tem uma dignidade humana que os seres humanos possuem. Então nós precisamos de coisas que nos inspirem. E quando eu digo inspiração aqui, eu estou pensando mesmo naquela terra que vai secando, que vai ressecando, que fica árida, e que você começa a umedecer, começa a molhar, para a terra poder, umedecida, voltar, por exemplo, a colher sementes, e essas sementes poderem crescer e dar fruto. Muitas vezes os nossos corações vão ficando ressequidos, secos. E a gente precisa de coisas que reguem os nossos corações, reguem a nossa alma, reguem a nossa mente e nos deem de novo uma visão das dimensões mais abrangentes e amplas das coisas da vida, da beleza do outro. O que estava acontecendo aqui, é isso que deve nos servir de inspiração hoje. O que estava acontecendo aqui com Jeú e Jonadab é uma coisa paradigmática, é um modelo, é um exemplo de inspiração para a amizade, para o convívio humano. Vejam só, acontecem 3 coisas aqui nesse texto. Eu vou citar essas 3 coisas como indicações do que acaba sendo muito importante para a nossa vida também. A primeira coisa é a pergunta que Jeú faz a Jonadab, quando o encontra. A pergunta que ele faz é essa: o seu coração é sincero para com o meu, assim como o meu é sincero para com o seu? Ora, para mim, isso é a mais sintética, direta, expressiva descrição do que é uma amizade verdadeira. Uma amizade verdadeira, autêntica, se precisa começar de um ponto, tem que começar desse ponto, em que você encontra-se no outro, em que você se identifica com o outro. O que mais nós procuramos numa amizade, em alguém, para ser nosso amigo, é justamente isso, é que haja pelo menos sinceridade, acolhimento, compreensão. Como é gostoso a gente poder ter alguém com quem podemos nos abrir, derramar ali nossos sentimentos, falar da gente e sentir que a pessoa está nos compreendendo, que ela não nos julga, que ela não parte de pré-conceitos a respeito da gente, mas que essa pessoa está nos ouvindo, nos compreendendo. E é justamente esse ponto que Jeú vira para Jonadab e pergunta:
No seu coração há sinceridade para comigo, assim como no meu há sinceridade para com você? Porque o que mais nos decepciona muitas vezes, num convívio, numa amizade, numa pessoa, é de repente nós descobrirmos que aquela pessoa estava sendo falsa, estava sendo apenas superficial, estava com interesses outros. Não tem nada que nos decepcione tanto quanto a gente esperar de alguém reciprocidade, mutualidade na amizade, no sentimento, no convívio, e de repente a gente perceber que não há essa troca, que não é recíproco, que não é mútuo. Por isso a pergunta de Jeú: seu coração é sincero como o meu? E essa é a primeira coisa que acontece aqui, e que sintetiza, descreve onde começa uma amizade verdadeira, real, palpável, objetiva, concreta. É aqui, no coração sincero. Quando você tem alguém, e essa pessoa tem em você alguém que acolhe, que compreende, que ouve, que respeita, onde há troca. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que acontece aqui, nesse diálogo de Jeú e Jonadab, é o que Jeú faz. Ele diz: tá bem, então, se o seu coração é sincero, aí ele faz um gesto: me dê a sua mão. O gesto tem sempre que acompanhar o sentimento, tem sempre que acompanhar a intenção, porque a amizade não é só o sentimento, não é só a emoção, não é só a intenção. A amizade precisa se transformar num gesto concreto. E a cena de se estender a mão, me dê a sua mão, e o outro, Jonadab, estende a sua. Esse é o gesto. Sai do território, sai do campo do teórico, sai do campo da intenção e se transforma em algo concreto, experiencial, vivencial. Então essa é a segunda coisa que caracteriza uma amizade verdadeira, é o gesto. É quando não só a gente sente que o coração do outro é sincero, tem essa identificação, mas quando a gente percebe também que há gesto, há ação, não é só palavra, não é só discurso, não é só emoção, mas o que é palavra, o que é emoção, se transforma num gesto concreto. E aí é muito bom quando a gente tem amigos que nos mostram que eles são amigos de gestos, de ações, de estarem juntos, de virem juntos, de nos ajudarem, de dobrar a manga, vir e pegar junto, de estar ao nosso lado quando a gente mais precisa. É muito bom quando a gente percebe que as pessoas, elas transformam seus discursos em ações concretas. Me dê sua mão. A gente gosta de ouvir palavras boas, mas a gente gosta também de ver a mão estendida e a gente poder pegar nela, poder se segurar nela quando a gente precisa, ou vice-versa. O amigo tem o maior prazer em estender a mão, em tornar a sua mão acessível. Ele também tem o maior prazer em que o seu amigo segure sua mão e ele possa ajudar, possa trazer para perto, possa acolher. Então, a primeira coisa
que nesse diálogo, nessa narrativa, chama a minha atenção é isso, é o coração sincero, amizade. Se tem um momento em que começa, se tem um lugar certo para começar, é aqui, é na sinceridade, é no coração aberto, no coração voltado para. A segunda coisa é que não pode ficar só no nível da emoção e do coração, tem que virar gesto, tem que virar ação. É a mão estendida. Está aqui a minha mão, segura nela. E a terceira coisa é como o diálogo termina. Aí Jeú traz Jonadab para dentro do carro dele. E aí os dois vão continuar, um dando força para o outro, um ao lado do outro, resolver aquelas questões tão difíceis que Jeú precisava resolver, mas agora resolveria com mais facilidade, porque seu amigo Jonadab estava com ele e seguia com ele. Estar no carro, ter entrado no carro, é de um simbolismo enorme nessa narrativa, porque a gente não quer amigos só que tenham emoções e só coração aberto, e nem amigos só que estendam a mão. Mas como é bom quando nós temos amigos que começam a fazer parte da nossa história, começam a fazer parte da nossa vida, da nossa memória, das nossas lembranças, participam conosco, fazem parte da nossa caminhada, estão no carro conosco. Não é à toa que também na Bíblia nós temos um provérbio, num livro de sabedoria judaico, e nesse livro de provérbios está lá escrito: há amigos que são mais próximos do que um irmão. Porque muitas vezes, e essa não é a experiência de poucos, isso não é algo raro de acontecer, mas muitas vezes o irmão de sangue, o irmão que veio do mesmo ventre, o irmão que tem o mesmo pai e a mesma mãe, às vezes não é tão próximo, nem tão participante como um amigo pode ser. E muitas vezes a gente tem na nossa história pessoas que nem fazem parte da família, mas é como se fizesse. Amigos que não são de sangue, mas são de alma. Amigos que não têm o mesmo sobrenome, mas têm o mesmo coração. E aí, estão no carro. Estão no carro com a gente. E o carro passa por lamaçais, o carro quase vira, o carro atola. E estão lá os dois, no carro, juntos. Mas eu quero ainda concluir, até porque se eu demorar muito eu ganho um monte de inimigo aqui. Eu quero concluir fazendo uma aplicação final. Eu sou um pastor. Eu sou o pastor dessa igreja. Mas eu sempre me sinto como alguém que é um irmão com irmãos. E eu gosto de me sentir assim, um irmão com irmãos. E nessa experiência de irmão com irmãos, de nos sentirmos mais de família do que aquelas relações hierárquicas de pastor e igreja, uma coisa que nos é comum é a nossa fé e a maneira como a gente tem sido abençoado em termos dessa comunidade de fé juntos. E a aplicação final que eu queria fazer, até porque eu não poderia fugir disso, porque eu sou um pregador do Evangelho, é que tudo isso que a gente vê sobre amizade, tudo isso que a gente vê destacado aqui na amizade de Jeú e Jonadab, de forma simbólica e de forma circunstancial, de alguma forma se universaliza, se torna abrangente, total, pleno, completo,
na experiência que a gente tem de Jesus Cristo como nosso amigo. E da fé que temos nesse Cristo, que reúne essas três características. E aí, se eu deixo esse texto de Jeú e Jonadab e começo a ler os evangelhos, e começo a ver de que maneira os evangelhos apresentam Jesus, que se humanizou, que se encarnou, que veio ser um de nós, e que por isso é a representação maior do amor de Deus, a representação maior do amor de Deus tinha que ser algo muito visível. Daí a importância da encarnação, do Evangelho dizer que Deus se fez como um de nós. Jesus Cristo podia ser apalpado, podiam vê-lo, podiam ouvi-lo, era concreto. E aí ele é a súmula, e ele acaba sendo a sintetização mais expressiva de todo o sentimento de amizade que a gente experimenta. Senão, vamos ver. Eu disse que lá, no diálogo de Jeú e Jonadab, a amizade começa na sinceridade do coração, naquilo que sentimos pelo outro e que a gente sabe que o outro sente pela gente. E aí, quando a gente começa a ler o Evangelho, uma das primeiras coisas que o Evangelho fala sobre Jesus é que Ele nos amou, que Ele veio derramar sobre nós a sua graça, a sua misericórdia. Uma coisa que o Evangelho sempre repete a respeito de Deus é que Deus é amor e que Jesus foi a expressão maior desse amor. A sua expressão mais concreta e mais visível. Deus se tornou visível e o seu amor se tornou visível em Jesus. Ele veio abrir o seu coração e com o seu coração aberto, ele veio derramar a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Tanto que, uma vez conversando com os seus discípulos, isso está lá no Evangelho de João, ele diz para os seus discípulos assim: eu não vou chamar vocês de discípulos, nem vou chamar vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos. E aí ficou todo mundo espantado, porque ele era o mestre, ele era o Messias, ele era o ungido, o eleito. E daqui a pouco ele está dizendo, não, eu vou chamar vocês de amigos. Para mim, vocês são meus amigos. Seu coração aberto, e nele a súmula maior, a síntese maior do Deus que nos ama e se torna nosso amigo. Naquele diálogo, a segunda coisa que acontece é Jeú dizer, toma aqui a minha mão e me dê a sua. Me dê a sua mão. E se a gente volta para os evangelhos e começa a ler sobre a mensagem que Jesus trouxe, em tudo, absolutamente em tudo, não há nada que escape desse esquema. Jesus estendendo a sua mão a nós. Quando Pedro, com os outros discípulos, isso é narrado em todos os evangelhos, nos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi um episódio tão marcante na vida deles que foi narrado em todos. Estavam no meio de uma tempestade, com ventos e ondas para lá e para cá, vem Jesus andando sobre as ondas. E aí Pedro, que era o mais atiradinho dos apóstolos, diz para Jesus, deixa eu fazer a mesma coisa. Ele estava achando que estava num parque de diversão, que isso era andar igual numa montanha russa. Deixa eu dar uma volta. E aí Jesus diz para ele, vem. Aí ele sai do barco e o texto diz que ele começa a andar, mas quando vê as ondas e se lembra que estava andando em cima das águas, começa a afundar. E aí ele estende a mão. Jesus segura a sua mão e o traz para dentro do barco.
os religiosos da época, os líderes religiosos da época, fariseus, sacerdotes, escribas, se juntaram para apedrejar uma mulher que estava sendo acusada de adultério, de ter traído o marido, e trazem para o meio da praça ali aqueles religiosos todos, querendo apedrejá-la, porque é assim que a nossa religião manda, que a gente apedreje os pecadores. E Jesus ali perto, vira para eles e diz assim: quem de vocês nunca pecou, atire aqui a primeira pedra. E aí você começava a ouvir o barulho das pedras caindo no chão, o pessoal saindo de fininho, fingindo que não tinha ouvido, assoviando. E no final fica só Jesus com a mulher, envergonhada, porque se não fosse só isso, aquele sistema sacerdotal, aquele sistema religioso, era cruel por vários motivos. Mas muito especialmente pelo tratamento que dava às mulheres. Muito especialmente pelo tratamento que dava às mulheres. Por exemplo, estava traindo o marido, cadê quem estava com ela? Por que só ela? Por que só ela? E aí ficou Jesus com ela. Ele vira para ela e pergunta: cadê os seus acusadores? Ela responde: não tem mais ninguém. Ninguém está aqui mais me condenando. Jesus diz para ela: eu também não te condeno. Segura na sua mão e a levanta. E há outras tantas narrativas, não falta episódios nos evangelhos de Jesus estendendo a mão, porque foi para isso que ele veio para estender a mão. Então não só era o amor de Deus encarnado, o coração de Deus aberto para a gente, mas aquele que estendia a mão, em vez de condenar, estendia a mão e ajudava a levantar. E por fim, lá no diálogo de Jeú com Jonadab, tem a terceira coisa que acontece: traz Jonadab para dentro do carro. E seguem juntos. E se a gente volta para o Evangelho, a gente encontra essa terceira coisa acontecendo também, porque o Evangelho também mostra como Jesus veio para entrar na nossa vida. Como ele veio para entrar no nosso carro. Por isso que a narrativa de Jesus se despedindo dos seus discípulos é tão importante quando ele diz para os discípulos assim: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa afirmação é de uma importância abissal para o conforto do nosso coração. Porque a gente sabe de vários outros líderes religiosos que disseram coisas muito boas. Não foi só Jesus que disse. Mahatma Gandhi, líder dos hindus, disse coisas de deixar os olhos úmidos de bonito, de quando a gente lê. A importância que Gandhi teve em todo o processo da libertação da Índia e da Inglaterra. E as coisas que esse homem disse. Buda, o Mahatma Gandhi, o Siddhartha Gautama, chamado de Buda, também disse muitas coisas bonitas, emocionantes. Maomé também disse: há um preconceito muito grande com islâmicos. Não, se você pega o Corão fala de paz. E Maomé fala de paz. Disse coisas bonitas também. Confúcio, 300 anos antes de Cristo, Confúcio disse: não faça ao outro o que você não quer que o outro faça a você. Que Jesus vai dizer 300 anos depois. Jesus diz isso aos seus discípulos, uma coisa que Confúcio já tinha dito 300 anos antes. E que está em todos os códigos religiosos.
Essa lei está em todos os códigos religiosos. Ela é fundamental para o convívio e para a ética. Bom, todos esses disseram coisas muito bonitas, proveitosas. E o mundo, com certeza, seria também muito melhor se muitas dessas coisas fossem levadas a sério. Mas tem uma diferença, e aí eu volto aqui ao que Jesus disse aos seus discípulos. Todas essas pessoas, esses sábios, esses religiosos, esses filósofos, deixaram seus ensinos para que as pessoas lessem e cumprissem. Jesus disse aos seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ele não só ensinou os seus discípulos, ele garantiu que estaria conosco. Ele garantiu que nos acompanharia. Daí a importância do episódio da ressurreição. O túmulo não se curou Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, vive para sempre e nos acompanha sempre. Entrou no carro, entende? Ele não só veio mostrar o amor de Deus, não só estendeu a sua mão, mas ele entrou no carro. Ele entra no meu carro, ele entra no seu carro, ele está no nosso barco, ele está na nossa vida, ele nos acompanha. Essa é a importância da mensagem que o Evangelho nos traz. O seu amor é revelado a nós todos os dias. Por isso, do que acontece aqui nesse diálogo de Jeú com Jonadab, a gente encontra cada sinal dessa amizade verdadeira, sincera, potencializada, universalmente, de forma paradigmática, modelar, para que todo mundo veja naquilo que Jesus Cristo veio fazer por nós, no que Ele veio ser na nossa vida. Nesse nosso encontro de hoje, em que a gente está celebrando a amizade, era isso que eu queria dizer para todos vocês, vocês que convidaram seus amigos para estarem aqui, vocês amigos que vieram e estão aqui. Hoje é domingo, amanhã é segunda, começa uma nova semana, isso aqui vai acabar. A gente ouve música aqui, a gente está num ambiente gostoso, a gente está ouvindo palavras do amor de Deus, da graça de Deus. Tá bom isso, mas acaba. Daqui a pouquinho, a gente volta para a vida real. A gente vai sair por aquela porta e amanhã a gente volta para a batalha, volta para a vida. Volta para as aflições de cada dia, volta para a luta de cada dia. É nessa hora que a gente se lembra, eu estou saindo do templo, mas Deus não sai de dentro de mim. O culto terminou, mas o Senhor continua caminhando comigo. E está comigo na segunda, e na terça, e na quarta, e para a vida toda. Que ao final desse culto aqui, quando nós sairmos, que cada um de nós saia com essa esperança, com essa experiência, com essa fé. Nós estamos aqui celebrando a amizade que nós temos com nossos amigos, que nossos amigos têm conosco. Mas muito especialmente, a gente está aqui celebrando o amor, a graça e a amizade que Jesus veio demonstrar a nós, que Jesus veio revelar a nós. E eu queria encerrar de maneira a tornar tudo isso que eu falei mais concreto, mais uma experiência mais real, verdadeira. Eu queria encerrar hoje convidando você para que você experimente isso se você não conhece. Sabe, se você é daqui, dessa igreja, se é de outra igreja, ou se não é de igreja nenhuma, o mais importante que eu acho de terminarmos essa reflexão aqui é querer que isso se transforme numa realidade na nossa vida.
E se tem uma coisa que Jesus disse lá e vale para a gente, é isso: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. E talvez você tenha entrado aqui hoje, veio para esse momento em que estamos celebrando a nossa amizade e tem lá as suas lutas, tem lá as suas aflições. E hoje, nessa noite, agora aqui, talvez queira experimentar, vivenciar esse amor, essa graça que podemos encontrar nesse que é o melhor amigo que podemos ter e que sintetiza todo o amor de Deus e toda a graça de Deus por nós. Então eu queria orar com você agora, queria orar por sua vida, queria transformar esse momento agora num momento especial, numa oportunidade especial para que a gente saia daqui afirmando: sim, eu quero isso, eu quero esse amor de Deus na minha vida, eu quero essa graça de Deus na minha vida, eu quero esse amigo que é Jesus na minha vida, eu quero isso, eu quero experimentar isso. Não importa, não importa, absolutamente não importa que religião sejamos, porque não é a religião que nos dá essas coisas, é o Evangelho. É o Senhor Jesus, é a graça de Deus. E graça de Deus não tem fronteira religiosa, não tem muro de igreja, não tem credo. Graça de Deus é para o coração humano, seja ele quem for, esteja onde estiver. Graça de Deus é para a pessoa, para mim, para você. A gente precisa estabelecer certos marcos na nossa vida, é importante. A gente dizer: olha, hoje aconteceu comigo isso. E é isso que eu quero hoje convidar você a fazer, a transformar esse momento aqui num momento muito especial e muito significativo na sua vida. Em que você possa dizer: eu hoje aqui, ouvi falar do amor de Deus, da graça de Deus, ouvi falar do amigo que Jesus é, do companheiro que Ele é, da mão que Ele me estende, do amor que Ele me revela. E eu experimentei isso. E eu conheci isso. É esse marco que eu queria convidar você a deixar que acontecesse na sua vida hoje, tá bem? Então vamos fazer o seguinte: curve a sua cabeça comigo e abra seu coração para o Senhor. Nós vamos orar juntos agora. E eu queria que você, nessa noite, dissesse para o Senhor isso: Senhor, eu creio, eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua graça e quero sair daqui hoje com essa certeza de que Tu és esse amigo melhor que eu posso ter, esse companheiro constante, esse que me entende por dentro, que me vê por dentro, que perdoa e restaura, que firma os passos, que fortalece o ânimo, que enxuga as lágrimas, que conforta no abatimento, no desânimo, que ergue do tropeço e da queda. Tudo isso que nós dissemos sobre a amizade, Jesus é a grande representação desse amor de Deus amigo em nós. E essa é a oportunidade que nós temos aqui de pedir que de fato isso aconteça, que Jesus de fato se torne esse nosso amigo precioso e diário. Eu queria orar com você essa noite, antes de sairmos, antes de encerrarmos. Se nessa noite então você está dizendo isso: sim, eu creio, sim, eu quero, eu preciso desse amigo, eu preciso dessa graça, eu preciso desse amor. Se é isso que o seu coração está dizendo, eu gostaria de orar por você. Onde você estiver, faz um sinal com a sua mão dizendo: sim, eu quero isso, eu quero orar por você. Deus abençoe você. Pode erguer sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe.
Deus abençoe você, sim. Graças a Deus, Deus abençoe você. Lá atrás estou vendo, Deus abençoe você. Que bom, que bom. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar todos em pé agora e vamos cantar junto com o coral essa música que eles estão cantando. E eu quero orar por você que levantou a sua mão. Vem aqui na frente, fica aqui comigo, sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. Você que essa noite está dizendo sim, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Vem aqui comigo, que eu quero orar por você, orar pela sua vida. Pode vir aqui pertinho. Isso, eu quero orar por você. Pode vir de onde você estiver sentado. Vem aqui para a gente orar junto. Faça dessa noite um marco para a sua vida. Aproveite essa oportunidade para que no seu coração o amor e a graça de Deus se concretizem. Olha aqui para mim um pouquinho. Olha, é tão importante esse passo que a gente dá. A gente tem que começar de algum ponto. Em algum momento a gente tem que começar de alguma forma, começar essa experiência mais concreta, mais real, com a graça de Deus, com o amor de Deus. E eu dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu não sei o nome de vocês, nem conheço a história de vocês, mas eu sei que Deus sabe, Deus conhece. E Ele sabe e conhece exatamente o que vocês estão precisando e de que maneira Ele vai marcar a vida de vocês. Deus não nos trata, o Senhor Jesus não nos trata como uma massa sem nome. Ele trata cada um de nós como se fôssemos os únicos no mundo. E é assim que Ele olha para você. E é assim que Ele quer participar da sua vida. Deixa Ele entrar no carro. Ele está com a mão estendida, você segura a mão dele, deixa Ele entrar no carro. E você vai ver que amigo Ele pode ser. Eu vou orar com vocês agora. E tem pessoas aqui, com vocês aqui na frente. Rui, levanta a sua mão lá. Isso. A gente tem depois um material para entregar para vocês levarem, lerem, refletirem sobre isso que a gente falou. Então, depois que a gente orar aqui, vocês vão acompanhar ele ali e vão receber o que precisam receber. E depois firmar os passos com o Senhor e Deus abençoar vocês. Senhor querido, nós te pedimos que aqueles que esta noite, ouvindo a tua palavra, necessitam dessa demonstração mais visível da tua graça, do teu amor, que isso de fato se torne uma experiência real na vida de cada um. Que nós, ao sairmos daqui e ao voltarmos para nossas casas, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, saiamos diferentes do que entramos. Saiamos daqui tocados pela tua graça, pelo teu amor, com a nossa mão muito bem segura pela tua. Nós vivemos
dias e vivemos uma realidade em que muitas vezes nos sentindo, sim, afundando, nos sentimos afogando, sentimos que nossos pés não têm base, nós nos sentimos achatados, abatidos muitas vezes. Segura a nossa mão. Segura a nossa mão e nos levanta. Segura a nossa mão e nos fortalece. Segura a nossa mão e nos firma. Nós te pedimos que a tua graça esteja sobre nós. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se, vocês, por favor.